A verdade sobre aprender inglês. Pessoal, esse vídeo surgiu a partir do comentário de uma aluna que disse para mim que não sabe como iria aplicar a teoria na prática. Isso me fez pensar, será que a gente está encarando a teoria como sendo oposta à prática? E é exatamente sobre isso que eu quero tratar nesse vídeo hoje com vocês. Outro dia eu estava conversando com um cirurgião de cirurgia geral e eu perguntei para ele se ele conhecia todas as técnicas cirúrgicas de cor. Ele falou para mim que ele não só não conhece as técnicas de cor, como também momentos antes, quando ele precisa performar uma cirurgia, ele sempre gosta de dar uma olhadinha em um livro de técnica cirúrgica que ele tem, para consolidar aquele conhecimento na cabeça dele, para relembrar algumas técnicas que acabam caindo no esquecimento. Eu acho que isso diz muito, pessoal, sobre o que eu quero falar para vocês hoje aqui. A teoria e a prática, elas andam juntas. A teoria, ela não atrapalha a prática, muito pelo contrário. A teoria, ela pode ser uma ótima ferramenta para fazer com que a nossa prática seja ainda melhor. Quando a gente está falando em termos de língua, tem esse conceito de que a teoria é muito chata e de que seria melhor se a gente aprendesse somente a prática. E isso não vai funcionar muito bem, pessoal. Vou explicar para vocês por quê. Bom, como eu falei para vocês, pessoal, muitas pessoas acabam encarando a teoria como sendo algo chato, como sendo algo relacionado a regras gramaticais, a decoreba. E a teoria, ela pode também ser tudo isso, tá legal? Mas isso não necessariamente significa que precisa ser chato e não significa que isso é uma coisa totalmente dispensável. Eu vou dar um exemplo em português para vocês para deixar um pouco mais didático. Vamos pegar a palavra importante. Essa palavra é um adjetivo e a gente vai usar essa palavra para descrever coisas ou para descrever pessoas. Então eu poderia dizer: a minha mãe é importante para mim, a minha casa é importante para mim. Aqui eu estou descrevendo uma pessoa e estou descrevendo uma coisa. Eu não poderia dizer: eu tenho importante na vida da minha mãe. Por quê? Porque nesse exemplo, pessoal, a palavra que a gente está procurando não é importante. A palavra que a gente está procurando é importância. Apesar das duas palavras fazerem parte da mesma família, elas vão cumprir funções gramaticais diferentes. E se eu não sei disso, eu não vou conseguir usar a palavra importante e importância na frase. É claro que esse exemplo pode não estar fazendo muito sentido para vocês, porque eu estou falando aqui de português. Português é um idioma que a gente domina. Português é o nosso primeiro idioma, a nossa língua mãe. Então vai parecer muito óbvio que nessa frase a gente precisa da palavra importante e não da palavra importância. Mas quando a gente está falando de uma segunda língua, quando a gente está falando de uma língua que a gente não domina, de uma língua que a gente está aprendendo, ter esse conhecimento da função das palavras é importante. Por quê? Porque isso não é algo automático que vai acontecer no nosso cérebro. Isso é algo que a gente precisa aprender previamente para que depois, num segundo momento, a gente consiga usar corretamente. Caso vocês estejam gostando desse vídeo, eu peço que vocês deixem um like aí de vocês. Caso vocês queiram conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, eu vou deixar um link aqui embaixo no qual vocês podem agendar uma aula gratuita para entender como funciona a dinâmica da aula ou simplesmente para saber qual é o seu nível de inglês, caso você tenha interesse. Se você não tiver interesse em fazer aulas de inglês, mas gosta desse tipo de conteúdo, eu também vou deixar um link aqui embaixo no qual vocês têm acesso a várias aulas gratuitas, porém é necessário que vocês façam uma pequena inscrição para ter acesso a essas aulas, tá legal? Voltando para o vídeo, existe em teoria linguística um conceito que explica muito bem isso que eu tô falando para vocês. Esse conceito a gente vai chamar de 3 As. Primeiro a gente tem o awareness, que em português a gente traduziria como consciência. Nessa primeira etapa, pessoal, o que a gente quer que o aluno faça? Aqui ele vai aprender o significado, a forma e a função daquela palavra. Ou seja, no exemplo que eu dei para vocês no início, ele vai entender que a palavra importante é um adjetivo, ele vai entender como que a gente vai usar essa palavra dentro de uma frase, ou seja, a gente vai usar a palavra importante para descrever pessoas e coisas. Ele vai entender também que normalmente quando a gente tem a palavra importante, ela é precedida por um verbo, e ele vai entender também que ao contrário da palavra importância, importante é uma palavra que a gente usa para caracterizar uma outra coisa ou uma
uma outra pessoa, enquanto a importância é uma coisa que a gente tem. Então, tudo isso aqui vai acontecer nesse primeiro momento. Claro, aqui eu estou usando o exemplo de uma palavra em português, mas isso vai acontecer em inglês ou em qualquer outro idioma que você esteja aprendendo. O segundo A significa appropriation. O que é appropriation, pessoal? A gente pode traduzir essa palavra como apropriação. É quando o aluno pega a palavra e ele começa a internalizar aquela palavra, ele começa a utilizar aquela palavra no vocabulary dele. Então aqui é quando ele vai começar a praticar de fato, colocar aquela palavra dentro de uma frase. Ele também pode entender como escrever aquela palavra, qual que é a pronúncia daquela palavra. Ele pode adaptar alguns modelos usando essa palavra, ou seja, ele vai ter várias frases diferentes na qual a mesma palavra pode ser encaixada. Aqui é o momento no qual ele vai errar, o professor vai corrigir, enfim. E no terceiro momento, pessoal, a gente tem o terceiro A de automaticity, ou seja, automaticidade. Nesse momento, pessoal, é quando o aluno finalmente vai conseguir usar palavras sem pensar nas regras, ou seja, ele vai conseguir usar aquela palavra de uma maneira muito mais automática, assim como no português. No português, a gente usa a palavra importante sem saber que é um adjetivo. A gente não pensa, agora eu vou usar um adjetivo, agora eu vou usar um pronome, agora eu vou usar um verbo. Não, essas coisas acontecem de forma muito automática no nosso cérebro. A mesma coisa vai começar a acontecer nessa etapa. O que acontece, pessoal, quando essas etapas não são cumpridas? Quando essas etapas não são cumpridas, o aluno pode até conseguir se comunicar, mas ele vai cometer muitos erros. E ele não vai ter consciência desses erros, ele não vai entender por que está errado. E claramente, se ele não entende por que está errado, ele não vai conseguir falar de maneira correta. Então, eu acho muito importante que ao aprender um novo idioma, a gente não demonize tanto assim a teoria, porque como eu falei no início do vídeo, a teoria ela pode servir para fazer com que a nossa prática fique excelente. Ela pode dar uma bagagem muito maior para a gente, inclusive ela pode nos munir com bastante confiança naquilo que a gente está falando. Eu não sei vocês, mas eu me sinto muito mais confiante quando eu venho gravar um vídeo aqui para vocês e eu sei do que eu estou falando, porque eu li em algum livro, porque eu estudei e porque eu pratiquei em sala de aula. Então, vamos começar a trabalhar com teoria e prática, não como sendo coisas opostas, mas como sendo coisas que se complementam. Tá legal? Pessoal, é isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e vejo vocês no próximo vídeo.